Olá pessoal, a gente está aqui nesse mês falando sobre cultura pop, aqui no canal do YouTube do IACA, e hoje nós temos a alegria de receber, na verdade, a gente está aqui na casa deles, Zé Bruno, nosso querido amigo. Grande Renato. Pastor, músico e uma pessoa que sempre tem algo a acrescentar sobre cultura, cutucar e deixar a gente com a cabeça meio esfumaçada. Obrigado por estar com a gente aí. Obrigado por me chamar de pastor. Não, é pastor você é, pô. Músico. Muito obrigado. Que eu tenho cultura e que eu sou pop. Obrigado. É isso aí. Já sou lisonjeado só pelo convite. Zé, deixa eu ler um pedaço aqui do negócio, eu queria que você comentasse. A Nancy Pierce, que é aquela autora que fala bastante sobre cosmovisão, trabalhou com estudou com Francis Schaeffer, trabalhou com o Charles Colson, ela fala o seguinte: hoje a maior parte das cosmovisões influentes no mundo nascem nas universidades, mas elas tocam o mundo todo através dos livros que nós lemos, da música que nós ouvimos e dos filmes que nós assistimos. As ideias penetram na nossa mente mais profundamente quando comunicadas através de uma linguagem de criatividade e imagem e histórias. Para você, o que parece isso? O que você acha disso? Assim? Eu acho que a arte é o veículo do profeta, né? A cosmovisão você forma com conhecimento, você forma com indagações, nos momentos em que você é questionado, que você é tirado do seu eixo de pensamento e de sentimento. É quando você entra nos choques, né? É o choque das cosmovisões diferentes, suas tradições, seu conjunto de crenças. É onde, inclusive, a maior parte dos jovens cristãos que são criados nessa bolha, que acho que até a gente pode falar sobre isso, assim, do mundo gospel, do mundo do pode, não pode, isso não voa, tal, o cara quando cai num embate ele não tem sustentação para se manter. Ele não tem fundamento na fé, né, para se manter. Mas é verdade, sim, que a maneira como esse pensamento, que é acadêmico e que precisa explodir além da academia, ele se torna acessível pela capilaridade da arte. É no cinema, é na música, é no teatro, né? São nos livros. É aí que você, de uma maneira simples, consegue traduzir isso para a cultura pop, para todo mundo. Né? Isso é muito... Por isso que leva tempo. Leva tempo porque isso passa pela reflexão do artista. O artista, ele é uma válvula da dor da sociedade. O artista vê a dor da sociedade, ele sente de maneira diferente. A sensibilidade artística é diferente da sensibilidade científica. E aí ele sente essa dor e vai colocar isso na arte, né? Seja na Exatamente. música. Né? Você como compositor, muitas vezes eu imagino que é isso, né? Até você fala, várias vezes você me falou, que você não tem um processo de composição, é aquela coisa do... Vem a dor, vem a inspiração, vem a coisa, o pintor vai fazer isso na sua pintura, o cartunista como o Rubinho vai fazer exatamente. isso na Mas eu vejo o artista... A necessidade do artista beber na fonte da academia, ainda que a linguagem dele seja simples, porque ele que faz essa tradução. Então, acho que a diferença entre os grandes artistas é que, de maneira simples, ele falava coisas muito profundas e ele conseguia traduzir em poucas linhas coisas que a ciência ou a filosofia demorariam fascículos inteiros de centenas de páginas para explicar. E quando o artista ele sente, mas ele não bebe na fonte da academia, ele se torna raso, ele dá respostas simples a coisas profundas e aí você não cria raízes. Aí fica aquela arte pop no pior sentido da palavra. No pior sentido, né? Da palavra. De superficial, de rasa, de... Esses dias eu estava lendo um livro e lembrei de você. Do Steve Turner, que é um grande jornalista, para quem não sabe, é um grande jornalista inglês, e ele é especializado em cultura pop. Inclusive ele tem aquele traduzido no Brasil pela editora Ultimato, Engolidos pela Cultura Pop. E ele é especializado em Beatles. Você gosta pouco e tal. E ele escreveu um livro chamado The Gospel According to the Beatles, né? O Evangelho segundo os Beatles. E ele disse que os Beatles foram os primeiros artistas na cultura pop a partir do movimento hippie dos anos 60. Ele falou, os caras eram muito inteligentes, eles eram... Ao contrário, Elvis teve que abandonar a escola muito cedo, Johnny Cash abandonou a escola muito cedo. Os Beatles não, eles eram formados, eles eram estudados, eles eram acadêmicos.
o John Lennon, o Paul McCartney... Escola de arte. E liam livros, muitos livros, e consumiam muito dessa cultura pop refinada, mais elevada. E ele fala, os Beatles foram os primeiros que se colocaram na nossa cultura como os artistas formadores de opinião sobre tudo. Essa coisa que a gente tem hoje, o que você acha disso? O que você acha daquilo e tal. Mas eles tinham capacidade e tinham consciência dessa ideia e formaram. E aí o John Lennon tem uma frase que o Steve Turner cita, que o John Lennon disse assim, eu tenho consciência de que eu já ensinei muita gente a pensar. Né? E aí é uma grande responsa, né, para o músico, para o artista ter essa capacidade, né, de saber que está formado. Não sei, como é que é isso para você? Assim? É isso mesmo. Não porque eu gosto dos Beatles, mas é isso mesmo. Mas já que você gosta? Mas já que eu gosto, isso é admirável, porque você vê nas entrelinhas das letras conceitos filosóficos. O Paul McCartney, principalmente, ele era filho se eu não me engano, a mãe era católica e o pai protestante. Bom, só tem 50% de chance de acertar, né? Ou ao contrário. Então, mas ele tem essa herança, né? Vamos dizer. Ele tem essa herança. Tem uma canção dele que chama Motor of Love, o motor do amor, que ele fala que Deus envia do céu para nós aqui embaixo, né? O amor que é o motor da vida. Então esses conceitos que também tem um fundo cristão, apesar de ele não ser um cristão confesso dessa maneira, mas nas entrelinhas eles estão ali. Eu acho que o artista, vamos pensar agora no artista cristão, porque o artista cristão ele também tem essa responsabilidade, acho que muito maior, porque ele tem um talento que é missão. Isso. O talento dele é uma missão. Então, de beber tanto na filosofia, nas ciências sociais, quanto na teologia, coisa que eu mesmo não tinha. Não julgo que tenho, mas eu procuro ler, me informar, crescer. E acho que Tem estudado muito nos últimos anos. Sim, aí, acho né? que as letras da banda, se na forma ela não tem mudado, mas saiba que o conteúdo pressuposto está mudando. Mas quem acompanha, acho que isso é muito claro. Então isso vai fazendo parte, né? Então, além da arte, do talento para traduzir a linguagem, os conceitos, você tem que ter os conceitos. Então, acho que então eu costumo brincar quando eu falo para músicos, eu falo, além de você tocar bem e cantar bem, você tem que ter o que tocar e o que cantar. Você tem que ter o que falar. É conteúdo, né? É o conteúdo. Acho que é isso que difere, isso que é tão frágil, não só na música cristã brasileira, mas na música brasileira. Na cultura em geral, na cultura brasileira em geral. Tá frágil. Esses dias a Andressa estava vendo uma live de uma cantora gospel bem famosa, e ela falou assim, nossa, mas a pessoa não tem o que falar. Fica assim, oi gente, e aí? E aí? Só interagindo, porque assim, ela é boa no interagir, mas não tem conteúdo, não tem... Você vê que a pessoa, coitada, não tem o que dar, né? E aí eu tava vendo, eu vi que você tem um vídeo, acho que é do Vetores, que você fala do pode ou não pode, né? E acho que cultura pop isso é bem legal, né? Porque o mundo evangélico sempre foi muito, anos 90, eu criança, aí, ouve a Xuxa, não pode ouvir a Xuxa, graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus, mas na época eu não gostei, né? A Xuxa ao contrário, tem invocação, não sei o que lá, pombagira, não sei o que, balão mágico, cada um pode balão mágico, então... eu tinha uma fita, um aniversário meu, a trilha sonora era fita VHS, o cara tinha colocado uma musiquinha do Balão Mágico, não pode ouvir mais isso, então não assiste mais o aniversário, o perfume não sei do que, a roupa não sei da onde, enfim, e me parece que falta um pouco essa capacidade de conteúdo da pessoa enxergar, como Paulo em Atos 17, as estátuas aos deuses desconhecidos, né, no caso ali, Deus desconhecido, na nossa cultura. E aí eu acho até legal essa série, para pensar, The Gospel According to, se você for na Amazon, por exemplo, você vai ver, tem o Evangelho segundo os Simpsons, o Evangelho segundo Star Trek, o Evangelho segundo, o primeiro acho que foi o Snoopy, que alguns são mais forçados, outros são mais legais, que tentam enxergar pontos de contato entre o cristianismo e a nossa cultura para falar uma linguagem, né, não sei, você acha que falta um pouco de conteúdo, de capacidade da gente fazer esse contato, e fica muito pode, não pode, isso, música do mundo, música de Deus? Primeiro, eu acho que a quebra dessa barreira entre o mundo santo e o mundo profano. Acho uma entidade, né? Quando a gente fala sobre isso, as pessoas elas arrepiam. Isso quer dizer, então, que não existe o que é certo e o que é errado? Não, não é isso.
Existe o certo e existe o errado. Existe o que é santo e existe o que é profano. O que não existe é uma esfera apenas do santo e uma esfera apenas do profano. Isso é que não existe. E como se a igreja evangélica brasileira vivesse somente só nessa esfera isso é que não existe. Então, é tudo junto e misturado. O joio e o trigo estão crescendo juntos. Na verdade, é muito mais difícil, do jeito que a gente está falando, é muito mais difícil do que se fosse separado. Porque se você vive só desse lado aqui, tá mais fácil. E aí vem, tudo isso é corroborado por uma interpretação das Escrituras que formam a nossa crendice evangélica, que não é fé, são crenças e crendices evangélicas. Coisas do tipo, você não pode ir lá porque você vai perder a sua santidade, como se santidade dependesse do lugar que eu estou e não o lugar que eu sou, porque eu sou a habitação do Espírito. Fantástico. Se eu sou o lugar onde Deus habita, aonde eu estiver, eu sou luz naquele lugar, eu não sou receptáculo das trevas, eu sou alguém que leva a luz. E essa coisa do receptáculo acho que é muito forte, eu acho que é o conceito. É o conceito. A questão da música eu não posso ouvir porque ela me influencia, ela ministra um negócio, vocabulário evangélico, né? Ministra um negócio em mim, quer dizer, eu não vou lá porque eu vou receber, quer dizer, isso é doideira, né? É uma doideira. Você vira refém, né? Você vira refém. Então, eu estava falando isso aqui domingo passado na igreja. Por que nós mandamos um missionário? Agora nós temos um casal de missionários, 2, né, aqui na igreja, fora do Brasil. Um está na Índia, os outros estão na Tailândia. E falando assim, poxa, mas eles estão lá, aquela cultura ali, tudo são deuses, sabe, tem um lado mais muçulmano, um lado mais hinduísta, sabe, mas eles estão ali, no meio daquilo tudo. Lutando contra isso. E sendo luz e tal. Legal, mas aqui no nosso país nós não fazemos isso, nós nos isolamos de tudo que existe em São Paulo e no Brasil e achamos que só o missionário quando vai, ele vai ter que conviver, ele vai ter que comer a comida, ele vai ter que entrar no restaurante, ele vai ter que viver com as pessoas, vai ter que ir na casa delas, elas vão na dele. É igual, né? É igual. Não existe contaminação. E eu acho engraçado. É uma coisa louca. Eu vi um vídeo do Porta dos Fundos esse dia, falando assim, esse negócio, né, o grande inimigo do evangelicalismo brasileiro é a Globo no Brasil. Não é outra emissora, é a Globo. A Globo é o Satanás na Terra. É o Satanás na Terra. E aí, com esse negócio das eleições... Que não tenha muita coisa ruim lá, realmente tem muita coisa ruim, mas tem em vários lugares. Sim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o evangélico brasileiro não assiste novela da Globo, porque a novela da Globo é do capeta, mas ele assiste série no Netflix sem nenhum tipo de filtro. Sim. Ele assiste a novela de outra emissora, não as bíblicas, mas inclusive as bíblicas, sem nenhum tipo de filtro. Não, é verdade. E aí fizeram um vídeo do Porta dos Fundos falando assim, né, que agora tá muito na moda com a eleição, Globo não sei o que lá, Globo lixo, Globo isso, Globo aquilo. E aí o cara, aparece um candidato, falou assim, eu vou acabar com a Globo, e todo mundo no palanque, é isso aí. Aí o outro fala assim, mas o Globo Esporte tem que continuar, né? Não, sem Globo Esporte, não sei o que. Ela, só Ana Maria, não sei. Não, Ana Maria também não vai continuar. Aí o pessoal começa a se dar conta de quanto isso faz parte da nossa... E é o que você fala, a pessoa não tem filtro, ela vive, ela acha que é um missionário transcultural, mas ela aqui... Não. Ela tem uma esfera que ela vem no culto, ela vai no PG, no pequeno grupo, ela prega, faz um evangelismo de vez em quando, mas o resto da vida dela, ela vive sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de concepção. Isso é muito... É muito louco. E eu te pergunto como pastor, assim, para você, qual que é a importância agora pensando em pregação, sei lá, em como que a igreja vai se direcionar em determinado... Acho que você pensa no planejamento anual ou em 2 anos. Como é que vai? E aí você tem uma vocação muito grande com jovens, sempre teve esse jeito jovial, e jovial é uma palavra que eu não gosto, porque ela nega o próprio sentido, porque é só a gente antiga que usa ela. Mas assim, você comunica muito com jovens. Como é que é isso em termos assim de pastorear as pessoas no sentido de ensinar, de direcionar no contato com a cultura que nos cerca, para fazer série de... E aí qual que é o limite disso? Pô, eu vou pregar vestido de Chapolin, eu vou fazer o La Casa de Papai, como o pessoal brincou e fez em alguns lugares. Qual que é o limite para você nisso? Como você se faz?